Boa noite a todos. Nós vamos dar continuidade na pregação do Evangelho esta noite e agradecemos a Deus pela oportunidade que nós temos de ler porções da Palavra de Deus para o esclarecimento espiritual de pessoas que ainda não têm a certeza da salvação da sua alma. Nós vamos ler também em Gênesis, no capítulo 2, versículo 7. Gênesis, capítulo 2, versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Versículo 16. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Capítulo 3, versículo 6. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também a seu marido, e ele comeu com ela. E então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Versículo 21. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles, e os vestiu. Vamos ler de novo. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles, e os vestiu. Agora, Novo Testamento, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 1. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 1. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vô-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Romanos capítulo 8, versículo 1. Romanos 8 e 1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E por último, Atos capítulo 17, versículo 30. Atos capítulo 17, versículo 30. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão, do homem que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. Então, que Deus abençoe a sua santa palavra, juntamente com aquela que nós já ouvimos hoje, da santa palavra de Deus. Voltamos, então, para considerar o livro de Gênesis, e agora a criação do homem. Deus fez todas as coisas, como nós já ouvimos, mas ele colocou o homem na sua criação. Fez o homem e da sua costela fez uma mulher e trouxe ela
a Adão. E eles estavam num jardim maravilhoso que Deus fizera e os colocou para ali desfrutar e descansar, como nós já ouvimos. Deus lhes deu apenas um mandamento, que nós também lemos hoje. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus fez todas as coisas perfeitas, como nós já ouvimos. Colocou o homem naquele jardim maravilhoso e deu apenas um mandamento para que eles cumprissem. E nós sabemos, você certamente tem ouvido bastante já a respeito da queda. Adão e Eva pecaram contra Deus. E nós lemos que, vendo a mulher, aquela árvore, vendo Eva, aquela árvore, que era boa para se comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também para o seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram para si cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Prezados amigos, nós todos sabemos que os nossos primeiros pais foram tentados pelo inimigo, pelo diabo mesmo, lá naquele jardim. E eles, infelizmente, caíram em transgressão daquele mandamento que Deus lhes deu. E como Deus havia falado, os nossos primeiros pais, ao desobedecerem a palavra de Deus, morreram. Espiritualmente, estavam agora mortos. Mais tarde também morreram fisicamente, como nós sabemos. E, prezado amigo, qual foi a atitude deles ao descobrirem que estavam nus? Eles cozeram folhas de figueiras e fizeram aventais. Sabe, nós sabemos também que, mesmo nos nossos dias, pessoas procedem da mesma maneira. Pessoas procedem de uma forma semelhante. Porque, prezado amigo, as pessoas hoje ainda estão sendo enganadas pelo inimigo e realmente o inimigo tem a mesma tática, ou seja, desprezar a palavra de Deus, fazer com que as pessoas não obedeçam a palavra de Deus, desobedeçam o mandamento de Deus. E ao fazerem isto, estão procurando, com seus próprios recursos, a sua própria maneira de pensar, uma maneira pela qual possam estar de bem com Deus. Prezados amigos, infelizmente, no homem, na mulher, não há recursos. Não há recursos nesta área. Como nós já ouvimos, só Deus pode fazer uma obra que realmente satisfaz a sua vontade e que realmente abençoe o homem, como fez com Adão e como faz com todos nós hoje. Somente através da pessoa do Senhor Jesus Cristo é que Deus pode aceitar um pecador. Pode Deus dar perdão e salvação mediante a obra que o Senhor Jesus Cristo
realizou-la sobre a cruz. Mas os nossos primeiros pais fizeram para si aventais, algo que eles mesmos fizeram com as suas próprias mãos. Não serviu para Deus. Não servia para encobrir a feiura do seu pecado. Não servia para satisfazer a justiça de Deus. Não. Infelizmente, prezados amigos, muitas pessoas nos nossos dias pensam que podem fazer algo, pensam que podem pagar, pensam que podem, com as suas boas obras, pagar a grande conta dos seus pecados perante Deus. Impossível. Mesmo lá no Jardim do Éden, para cobrir a feiura do pecado dos nossos primeiros pais. Nós lemos: fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Para que pudesse haver túnicas de peles para os nossos primeiros pais, era necessário que um animal desse a sua vida. Um animal inocente, sem pecado, desse a sua vida para que fosse possível produzir vestidos que realmente satisfizessem a Deus quanto à desobediência dos nossos primeiros pais. A situação é semelhante hoje, meu amigo. Por isso que nós temos hoje a anunciação do Evangelho, daquilo que nós já ouvimos, da obra que o Senhor Jesus Cristo consumou sobre a cruz, aquilo que nós já ouvimos a respeito da morte, daquele que veio dos santos céus, daquele que veio do mal salvar-nos. Lá o apóstolo Paulo, ele se esforça para anunciar esta mensagem, e ele anunciou para tantos. E ele fala a respeito desta mensagem gloriosa de salvação, que pessoas mesmo caídas em pecado, pessoas mesmo condenadas aos olhos de Deus, pessoas contaminadas pelo pecado, podem obter salvação verdadeira e completa. Salvação que realmente Deus pode lhes dar. Perdão, verdadeira justificação. Como? Nós já ouvimos. Deus enviou o seu Filho ao mundo para que lá sobre a cruz ele consumasse uma obra que satisfizesse a justiça de Deus. Graças a Deus, porque ele veio ao mundo e há 2000 anos atrás se cumpriu a promessa de Deus mesmo. Sim, prezado amigo, que ele haveria de enviar o Salvador, o seu Filho amado, e ele vindo, ele deu a sua vida em resgate das nossas almas. Deu a sua vida para pagar a grande conta dos nossos pecados. Lá sobre a cruz, ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Paulo tem prazer em anunciar esta mensagem. Paulo quer que todos ouçam a mensagem do Evangelho. E ele diz: vos notifico, irmãos, o Evangelho que vos já tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos. Veja só, ele acrescenta esta verdade, através do Evangelho, através da mensagem da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Estes que residiam na cidade de Corinto, ouvindo da mensagem do Evangelho, aproveitaram da salvação de Deus, obtiveram o perdão dos pecados.
Como? O que fizeram? Pagaram. Estavam cumprindo dogmas de religiões ou coisas semelhantes? Não, prezado amigo. Não, não serviu para os nossos primeiros pais os aventais de folha de figueira, assim como não serve para nós as obras que nós podemos fazer, os, enfim, aquilo que nós mesmos podemos produzir. Nós não temos nada em nós mesmos, os nossos recursos realmente não existem nesta matéria. Somente Deus é quem pode fornecer o suficiente para livrar uma pessoa da condenação eterna, para dar o perdão, para dar a salvação. E o apóstolo diz: primeiramente vos entreguei o que também recebi. Aquilo que era em primeiro lugar, dando realmente aquilo que tinha que ter toda a atenção. Primeiramente vos entreguei o que também recebi. O apóstolo havia recebido esta mensagem do próprio Senhor para anunciar a todo mundo. E ele diz: primeiramente vos entreguei o que também recebi. Aquilo que Deus fez por nós, não o que nós fizemos, mas o que Deus fez por nós. Meu amigo, o que é que Deus fez por nós? Nós já ouvimos hoje que Cristo morreu por nossos pecados. Cristo morreu por nossos pecados. Aquele que não tinha pecado, aquele que era perfeito, o eterno Filho de Deus, foi levantado numa cruz, entre dois malfeitores, para que lá sobre a cruz pudesse haver uma obra que concedesse perdão, justificação, reconciliação com Deus. E isto foi feito e garantido pelo próprio Filho de Deus. Ele se tornou o nosso Salvador. Assim, meu amigo, uma pessoa que nele crê, uma pessoa que o recebe como Salvador, realmente está vestindo os vestidos de salvação, feitos por Deus, e agora coberta a feiura do seu pecado. Sim, aquela pessoa agora é uma pessoa novamente nascida, justificada. Como? Pela fé no Senhor Jesus Cristo. Ele diz: primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. No Velho Testamento, havia tantas informações a respeito dele. Você já leu Isaías 53? Sim, nós lemos a respeito da obra que ele faria. O Filho de Deus que viria, o servo perfeito de Deus, que viria e daria a sua vida. Prezado amigo, o Salvador já consumou a obra que Deus lhe deu a fazer. Aquilo que foi prometido na Escritura, no Velho Testamento, já está cumprido. E hoje Deus dá de graça um pleno e livre perdão para aquele que confia no seu Filho, para aquele que ouve a sua palavra e crê ou recebe como Salvador. Você, meu amigo, através do Evangelho, está sendo convidado para receber a Cristo como seu Salvador pessoal. Ele diz: eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que Cristo morreu por nós segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Aquele que morreu não permaneceu na sepultura, onde foi colocado, não. Ele ressuscitou dentre os mortos. E Deus, satisfeito com a obra que ele consumou, o ressuscitou dentre os mortos. E ele está vivo hoje, poderoso para salvar.
Sabe, meu amigo, nós lemos hoje a respeito desta mensagem tão preciosa. Paulo também escreve aos Romanos: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Meu amigo, aquele que está em Cristo confiado, ele tem plena e absoluta certeza da salvação da sua alma. Nem o inimigo, ninguém, nenhuma criatura pode acusar coisa alguma na vida de uma pessoa que está em Cristo confiado. Por quê? Porque esta pessoa realmente está ligada a Cristo pela fé. E a obra que ele fez lá sobre a cruz, derramando o seu precioso sangue, realmente justifica totalmente o pecador. De maneira que uma pessoa que está em Cristo confiada pode dizer com certeza: tenho a certeza da salvação da minha alma. Tem o perdão dos pecados. E ninguém pode acusá-lo ou condená-lo de forma alguma. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Realmente, uma pessoa que confia no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, a segurança é tanta que o próprio Espírito de Deus passa a habitar nesta pessoa. É uma pessoa, meu amigo, realmente com segurança dada por Deus. Mas é importante que você saiba que Deus há de trazer todas as coisas a juízo. Realmente, meu amigo, o que o Senhor Jesus Cristo fez é suficiente para a salvação de todos os homens. Todos podem obter perdão e salvação na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Mas, meu amigo, nós temos que falar que haverá um dia de juízo, um dia em que Deus há de trazer, sim, todos a juízo. Aqueles que estiverem em Cristo confiados, aqueles que estiverem salvos pela graça de Deus, não estarão sendo julgados, não, porque já aceitaram o julgamento, a condenação feita na pessoa do Senhor Jesus Cristo, se identificaram com aquele que morreu sobre a cruz, e Deus, ao olhar para uma pessoa que está em Cristo confiada, vê antes o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, que nos purifica de todo o pecado. Uma pessoa vestida com os vestidos de salvação, aceita aos olhos de Deus. E hoje, uma pessoa que ainda não tem a salvação de Deus, graças a Deus que é possível, neste momento, obter esta bênção, obter esta salvação, porque Deus não tendo em conta os tempos da ignorância, os tempos em que ele está falando aqui para os atenienses, para aquelas pessoas que realmente viviam em idolatria, na pura ignorância, realmente tinham muito conhecimento e estavam cada vez mais crescendo no conhecimento, na ciência humana, mas as coisas de Deus eram completamente ignorantes, estavam ligados aos ídolos e aquilo que realmente não tem nada ligado a Deus. E o apóstolo estava entre eles, lá em Atenas, na Grécia. E eles o chamaram para falar-lhes a respeito da sua mensagem. E ele expõe que todas as coisas, como nós já ouvimos hoje, foram criadas por Deus, feitas por Deus. E eles estavam tão ignorantes a respeito destas coisas. Mas ele diz, olha,
Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. E esta é a mensagem que nós trazemos a você, a mensagem do Evangelho, esta mensagem que traz consigo boas novas de salvação. Ah, quanto tempo você já viveu sem tomar conhecimento desta verdade? Não importa. Deus não tendo em conta os tempos da ignorância, que você ignorou estas verdades, mas anuncia agora, neste momento, neste dia, para que todos se arrependam, para que todos voltem-se, deixem a confiança nas coisas terrenas, deixem a sua confiança em si mesmo, deixem a sua confiança na sua religião, os aventais feitos por homens, né? Deixe todas estas coisas e se arrependam, voltem-se para Deus, porque grandioso é em perdoar. Ele tem feito tudo a nosso favor, realmente tem dado o seu próprio Filho para ser o nosso Salvador, e hoje o Senhor Jesus Cristo se apresenta como aquele que diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Vinde a mim, ele está convidando aquele que se entregou à morte e morte de cruz. Convida o pecador para recebê-lo como Salvador. Faça isso hoje, meu amigo. Se dirija ao Senhor Jesus Cristo para recebê-lo como seu Salvador pessoal, crendo nele ou recebendo, e assim tendo o perdão dos pecados, a justificação, a reconciliação com Deus, pela fé no seu nome. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Porquanto, diz o apóstolo, tem determinado um dia, Deus tem determinado um dia, em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem, do varão, do homem, Senhor Jesus Cristo, que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. Sim, prezado amigo, aquele que hoje se apresenta como Salvador, aquele que se apresenta para que você o receba, para que você tenha o perdão dos pecados, para que você tenha a vida eterna, ele é o Salvador constituído por Deus. Um dia será o juiz, quando o tempo da graça será passado, quando o dia da salvação terá terminado, porque, meu amigo, hoje Deus está agindo em grande paciência, em grande misericórdia, mas, meu amigo, terá um fim. O dia quando a porta há de se fechar e não haverá mais oportunidade para arrependimento e salvação. Nós lemos um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do homem que destinou quem? O próprio Senhor Jesus Cristo. Não mais como Salvador, mas como juiz de toda a terra. Oh, que você não esteja nesse dia na frente desse juiz, porque só estarão ali aqueles que serão levados a compreender e receber o veredito de condenação eterna, o lançamento nos tormentos eternos. Por quê? Porque não receberam a salvação de graça que está sendo oferecida agora. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Nós costumamos cantar esta verdade, que você venha aproveitar, que você venha a receber a Cristo como seu Salvador pessoal, aquele que exclamou: está consumado.
consumada a obra da salvação, ele convida: vinde a mim. Ele quer ser o seu Salvador. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Aquele que crê no Senhor Jesus Cristo tem a salvação de Deus. Aquele carcereiro disse: senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? Paulo e Silas responderam prontamente: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Você pode fazer isto agora. Você pode, compreendendo que não tem nada em si mesmo, que até agora tudo que fez é como folhas de figueira, não servem para nada. Mas aquele que morreu, o inocente, morreu para nos dar vestidos de salvação, está disponível neste momento. E você pode crer nele, o Senhor Jesus Cristo, recebendo-o como seu Salvador pessoal. Mas, mais uma vez, se não fizer isto, se passar todas as oportunidades da sua vida sem o receber como seu Salvador pessoal, terá, com toda certeza, dada por Deus mesmo, porque tem determinado um dia em que, com justiça, há de julgar o mundo. Que você venha hoje a recebê-lo como Salvador. Que você venha hoje a desfrutar desta bênção, crendo, simplesmente confiando, descansando na pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo. Que esta seja a sua experiência hoje mesmo. Que Deus abençoe a sua santa palavra. Vamos orar. Nosso eterno Deus, nosso Pai, no nome bendito do nosso Senhor Jesus, nos dirigimos a Ti agora agradecendo a oportunidade que tivemos de abrir o Teu santo livro e lermos porções da Tua santa palavra para o esclarecimento e salvação de preciosas almas que estejam ouvindo a Tua palavra. Pedimos a Tua bênção sobre a Tua palavra, que as pessoas que não são salvas, que ouviram a pregação do Evangelho esta noite, não descansem sem confiar no Teu Filho como Salvador pessoal. Abençoe cada um deles, que eles sejam assim levados a crer no Senhor Jesus Cristo, hoje mesmo, recebendo dele a certeza do perdão dos pecados, da vida eterna, pela fé no seu nome. Isto pedimos, dando-te graças, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, agradecemos a sua presença na sala virtual e a disposição em ouvir a boa palavra de Deus. Desejamos mesmo que você venha aproveitar como resultado para a sua bênção e salvação. Convidamos para assistir novamente mais uma pregação do Evangelho na próxima sexta-feira, às 8 horas da noite, sempre pelo mesmo link que você acessou esta reunião. Então, muito obrigado e uma boa noite.